você quer ser visto como referência no seu mercado, precisa aprender a contar histórias que vendem. Hoje eu vou te mostrar como usar o storytelling para construir autoridades e atrair clientes em qualquer nicho. O storytelling, ele é capaz de gerar uma identificação com o seu público-alvo através da sua história. Quando você conta uma transformação ou algo que você viveu que gera aquele efeito, se ele passou por isso e conseguiu gerar um resultado, conseguiu vencer, superou esse desafio, então eu também consigo superar esse desafio. O nosso cérebro, ele é programado para lembrar de histórias e não de dados. Se eu te perguntar hoje, qual é o filme que você mais gostou, o filme que te proporcionou uma emoção? Provavelmente você vai lembrar de vários filmes, mas eu tenho certeza que em um deles você vai identificar uma emoção. Porque a arte de contar história é você conseguir se conectar através das emoções do seu público-alvo, contando fatos que aconteceram com você e transmitindo a mensagem de que você é uma pessoa confiável e de que existe uma solução através daquilo que você viveu ou do que você passou. É por isso que nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como você pode usar o storytelling a seu favor, usando histórias suas pessoais para se conectar com a sua audiência e vender mais através dos seus conteúdos. E o primeiro passo para você conseguir construir histórias que vendem é entendendo quem é o protagonista da sua história, quem é esse personagem, quais são as motivações dele, quais são os desejos dele, o que esse personagem quer naquele momento. Pensa agora em um filme. Todo filme que você viu existe um personagem principal. Esse personagem principal, ele está buscando alguma coisa, ele quer alguma coisa, ele está motivado a ir a algum lugar. Pensa agora comigo, quem é o personagem principal da sua história? O segundo ponto, que em toda história existe um conflito. O que está acontecendo com esse personagem que está impedindo ele de alcançar o resultado que ele quer? Pensa agora comigo, um personagem que está passando por um momento difícil, uma fase difícil, ele está vivendo um conflito na vida dele. Essa emoção desse conflito faz com que você fique preso ali, junto com ele nesse conflito, porque ou você se identifica por estar passando pelaquela mesma situação, ou você se vê no passado, onde você já passou por isso, você entende aquele personagem, você sabe o que ele está passando. O que é o algo difícil que esse personagem está passando? Qual o conflito que está impedindo ele de alcançar o topo da montanha? O terceiro ponto é o enredo. Onde ele está, o caminho que ele está percorrendo para chegar no objetivo dele. Qual é essa trilha que ele está percorrendo? Eu costumo dizer que a trilha é a jornada. Qual a jornada que ele está percorrendo? Se você perceber, os conteúdos que mais viralizam na internet são conteúdos de série que mostram uma jornada. Ah, eu estava com tantos quilos e agora eu estou buscando uma nova jornada, um novo corpo, um novo estilo de vida, uma liberdade financeira. Esses conteúdos, eles geram muita atenção porque eles têm todos esses pontos de histórias que vendem. Primeiro, existe um personagem. Esse personagem é essa pessoa que está buscando alguma coisa. Ela pode ser um motivador para alguém. Depois existe o quê? Existe um clímax. Nossa, ele está passando por dificuldade, ele está no fundo do poço, está acontecendo alguma coisa que impede ele de chegar ao objetivo dele. Depois disso acontece o quê? Um enredo. Qual é a jornada que ele está percorrendo para chegar no objetivo final? Logo depois, se você perceber nos filmes, o personagem ele entra assim em um momento da vida que, meu Deus, gera aquele medo, aquela angústia, aquele acabou para mim. Eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Eu me lembro logo de cara aquele filme do Rock Balboa, onde ele é a personificação de como criar e como construir histórias que vêm. Naquele filme eles usam todas as técnicas do storytelling. Primeiro tendo um personagem principal, depois tendo um enredo, depois tendo um clímax ali, que é aquele momento que ele pensa, caramba, eu acredito que eu não vou conseguir vencer esse campeonato. E o outro ponto é que existe um novo momento de transformação, que é quando a pessoa tem a decisão. Eu chamo esse ponto de pontos de decisão. Quando o personagem ele se dá conta e ele toma uma decisão, chega. Esse é o último dia que eu vou continuar assim. A partir de hoje eu vou mudar. Então a decisão, esse ponto de decisão faz com que ele comece a viver a transformação daquilo que ele busca como objetivo final. Logo depois existe o resultado da jornada, existe o resultado desse ponto de decisão, que é quando ele começa a colher os resultados. E logo em seguida ele conta, em apenas um mês eu consegui colher os resultados. E depois de eu ter passado toda essa jornada, ter vivido momentos difíceis, eu consegui chegar ao meu objetivo. Então o resultado é um ponto ali da técnica de storytelling que você usa depois que você passou por todos esses pontos anteriores. O que acontece muito é quando você tenta usar o storytelling, mas não sendo autêntico no seu tom de voz. Todo personagem, todo enredo de uma narrativa, existe um tom de voz. O que é um tom de voz? É a autenticidade daquele personagem, como que ele está comunicando. Ou seja, existem histórias contadas de formas humorísticas, existem histórias contadas de formas dramáticas, existem histórias contadas de formas inspiracionais.
Você precisa escolher qual é o tom de voz que você vai escolher para contar a sua história. Porque pode ser de uma forma mais humorística. Minha história que eu tô contando é uma forma mais engraçada. Tem todos esses pontos. Mas é importante você entender qual ponto que eu vou usar, qual o tom de voz que eu vou usar, para que eu realmente me conecte com a minha autenticidade. O que acontece muito é quando você tenta usar o storytelling, mas não sendo autêntico no seu tom de voz. E aí gera o ruído da comunicação. É quando eu estou tentando ser ou transmitir uma história que na verdade não é história autêntica sobre mim. E claro que o último ponto é você fazer uma lição, mas uma chamada para o objetivo que você deseja. Se você está usando storytelling contando a sua história para vender, a chamada seria: se eu conseguir, você também consegue. Mas se você está usando storytelling para conectar, você vai gerar uma emoção que no final a lição da sua história vai ser você trazer o ponto de conexão, que a gente chama do espelho, onde a sua audiência vê em você uma solução, porque ela se espelha na sua história por algo que ela está vivendo no momento, por algo que ela deseja viver no futuro. Agora vamos ver na prática como seria um conteúdo usando storytelling. Eu estava na minha mesa olhando para o Instagram e pensando em desistir. Eu postava todos os dias e não fechava nenhum contrato. Foi quando percebi que eu falava de tudo, menos do que o meu cliente precisava ouvir. Foi quando eu decidi que eu iria falar aquilo que o meu cliente queria ouvir. Em 2 meses, comecei a fechar contratos toda semana. Por isso que eu quero te contar que a sua autoridade não vem do que você sabe, mas do que você faz o cliente sentir. Esse é um exemplo de como você pode usar o storytelling a seu favor para vender através dos seus conteúdos. Agora eu quero te passar um desafio para você aplicar. Escolha um momento marcante da sua vida pessoal, da sua vida profissional e descreva esse momento em até 5 linhas. Você vai usar exatamente essa estrutura. Você vai identificar quem é o personagem da sua história, o que está acontecendo com ele, qual é o enredo, o clímax, o ponto de virada que você tomou uma decisão e qual a chamada final que você vai fazer para mostrar que a transformação que você teve, você pode ajudar outras pessoas a alcançarem também. Depois volta aqui e me conta qual foi a parte mais difícil, o conflito da sua história ou a transformação, o ponto de decisão. Quando você começar a escrever com intencionalidade, inclusive uma técnica de storytelling, você vai começar a perceber o quanto de história você tem, como você pode conectar com outras pessoas contando essas histórias. Contar história é o que diferencia pessoas comuns de pessoas extraordinárias que estão vendendo muito no digital. Enquanto você não aprender a contar histórias, você vai continuar sendo aquela pessoa despercebida e vai se transformar em uma pessoa de autoridade percebida dentro do mercado digital. Agora, se você quer continuar aprendendo sobre como escrever para enriquecer, transformando inclusive as suas histórias em vendas através dos seus conteúdos, se inscreve aqui no canal e ative o sininho, que eu te ensino a usar copyright a seu favor para você transformar palavras em lucro através dos seus conteúdos aqui no digital. Então é isso, eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!